Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela Pareto, vocês podem chamar de Rafa. Eu comecei toda a minha história na FAO em 2008, na época eu estava cursando arquitetura. E no final das contas eu acabei me encontrando melhor no design. Eu mudei para o design no ano de 2011 e me formei em 2017, né? Apresentei o TCC no final de 2016. E eu estou muito grata por essa oportunidade, porque nesse tempo, depois de formada, né, eu tive a oportunidade de fazer cursos, extensões em outras universidades e outros assuntos, e foi tudo incrível, mas não tem nada tão legal quanto meio que voltar para casa, né? É uma sensação muito difícil de explicar, a de você simplesmente chegar no Mackenzie, sentar no chiqueirinho e parece que a gente está em casa. E as peças que vocês vão ver no PDF, né, no portfólio, elas são derivados de tudo que rolou durante meu TCC. Meu TCC foi uma coleção de joias e adornos pessoais e eu decidi naquela ocasião fazer algumas dessas peças em papel para aquarela. E foi uma surpresa, foi um experimento. Como a gente vai explicar o que aconteceu? Quando eu fui fazer o atendimento com a Eni, né, eu tava um pouquinho empacada. Eu tava nos desenhos, mas eu não tava conseguindo passar isso pro 3D da forma que eu queria. Então, naquele momento, eu decidi comprar duplex, papel duplex, e levar os desenhos que eu tinha feito para cortar na laser. Aí, de repente, com isso, eu ia conseguir colar e, né, poder manusear o papel, que é um material barato, né, o duplex, comparado com o ouro prata, para entender minha volumetria até chegar no formato que eu pudesse, de repente, passar pro metal, que era o plano inicial da época. Mas a Eni, quando ela viu esses protótipos, ela adorou, e ela sugeriu que eu continuasse o TCC inteiro e apresentasse ele em papel mesmo. Porque, pelo que ela tinha visto, tinha tudo a ver com a minha trajetória na faculdade, e porque ela tinha gostado do resultado. Então, se era para levar o papel até o final, né, se era realmente ok, agora vai ser em papel, então decidi fazer isso direitinho. Daí que veio a ideia de trocar o papel duplex por um papel que aguentasse água, né, para poder modelar. Então foi aí que eu escolhi o papel de aquarela, que na ocasião foi o Monval, eu ainda uso bastante o Monval, que é da Canson, 300 gramas por metro quadrado. E como ele é para aquarela, né, ele aguenta a água, não tem problema, ele é livre de ácidos, ele tem fibras longas, ele é tratado contra fungos. Mas aí em diante, toda a parte de modelagem, wet folding, ela é feita manualmente. Que você molha as fibras para deixar elas mais maleáveis e conseguir um formato sem que fique vincado. Em seguida ela é pintada, parte em spray, parte na mão. Depois tem resina, dependendo do caso, quando é para você colar a parte de brinco, aí você passa uma resina por cima. Enfim, todo o processo é manual. E comparando com outros processos criativos de joia de papel, é uma coisa que eu até hoje não vi igual. Eu não vou colocar aqui que é melhor ou pior, mas eu nunca vi nada parecido. E levando em conta também que o Salão de Milão, o tema, né, é sobre artesanato, eu acho que tem tudo a ver. Então eu reuni todas essas peças de portfólio juntas para que vocês pudessem entender mais ou menos qual é a linguagem que eu quero abordar, o tipo de material e o processo. Aí, no caso, a vantagem de uma joia de papel comparada com de outros materiais é que ela é muito leve, ela é muito versátil. Então você pode usar um acessório statement, um acessório gigante, sem que ele fique pesado. E isso favorece bastante a criação, a liberdade de criação. Um outro ponto é no caso das esculturas, né? Porque toda a joia de papel, como elas são esculpidas à mão, elas acabam sendo esculturas. Então a gente tem elas numa menor escala, como é o caso das que a gente usa no dia a dia, brinco, colar, como as esculturas de maior escala que podem se tornar outros objetos. Elas podem ser luminárias, por exemplo. Até porque, como está em anexo nos arquivos, dependendo de como você projeta a luz nas esculturas, as sombras elas são muito interessantes, elas comunicam muita coisa. Então, eu acho que isso também seria um ponto interessante para abordar em termos de projeto e no que seria criado. Sobre como passar um ar mais brasileiro nessas peças, falando um pouquinho de brasilidade, eu acho que de repente alguns temas podiam ser abordados, né? Algumas sensações que a gente tem aqui no Brasil. De repente a brisa do mar na praia, ou então aquela luz e sombra que tem na copa das árvores, que a gente pode pensar nas florestas brasileiras. Ela é uma sensação muito gostosa, muito típica, e tem como refletir isso usando as peças, ou de repente o ipê amarelo, ou a flor de pau Brasil.
Esses são alguns pontos que eu considerei. Mas eu acabei nem colocando um sketch pensando em decisão, porque eu acho que seria melhor se o que quer que fosse andasse em uma certa harmonia, né? Conversasse com os outros projetos que fossem ser expostos. Então, eu fico esperando o feedback de vocês. Muito obrigada de novo pela oportunidade. Boas festas e a gente conversa em janeiro.